Pensai nas coisas que são de cima, não nas coisas que são da terra, porque morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Colossenses capítulo 3, verso 1. Ministério Pão Vivo. Mais um tempinho de lições. Mais um capítulo dentro dos nossos estudos na palavra do Senhor. Conforme já informamos, a partir do dia 1º de agosto, a gente retorna ao nosso tema Apocalipse para Todos. Já há alguns meses aprendendo sobre Jesus. Jesus, o mistério de Deus. Aprendemos já muitas lições. É claro que nunca esgotaremos o nosso aprendizado sobre esta pessoa magnífica que o apóstolo Paulo chamou de o mistério de Deus. E na sua carta a Timóteo, a primeira carta pastoral dirigida a Timóteo, no capítulo 3, verso 16, ali, ele não apenas falou que Jesus era o mistério, mas ele qualificou o grande mistério. Ele resume assim: aquele que foi manifestado em carne, pregado no mundo, crido entre os gentios, justificado em espírito e crido também pelos anjos, foi recebido na glória. E, então, esta descrição é sobre Deus que se tornou homem. Este verso é um retrato vivo da encarnação. Mas a gente continua analisando aquele verso também desta mesma carta, Colossenses 2:9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E no verso seguinte tem a razão maior ainda de nós nos identificarmos sempre com ele. Aliás, nós já fomos identificados na sua morte e no seu sepultamento e ressurreição. Tudo isso aconteceu quando a gente foi batizado em nome de Jesus. Pois já aprendemos que em nome de Jesus significa para dentro de Jesus. E então, quando ele diz que, porque nele, em Cristo, habita corporalmente toda a divindade, aí então tem uma
inclusão no verso 10. Tendes a vossa plenitude nele, que é o cabeça de todo principado e potestade. Note que os escritos paulinos, aliás, toda a Bíblia tem uma perfeição total. Enquanto nos versos anteriores, após ele afirmar que Cristo Jesus é o mistério de Deus, ele começa a fazer os alertas. Estes alertas é para que os servos de Deus, os cristãos, ficassem atentos. Por que o alerta? Porque ficar atento, ele sabia que iriam aparecer aqueles pregadores, aqueles falsários, aqueles metidos a filósofos, cujas filosofias o apóstolo chamou de vãs filosofias. Sabe por quê que ele as qualificou de vãs? Porque elas são infundadas, elas são sem valor. De quando em quando, alguém cruza os meus caminhos e vem fazer perguntas. Sabem aquelas perguntas questionadoras sobre Jesus? Normalmente, essas pessoas estão contaminadas por essas falsas pregações, por pregações escarnecedoras. Agora a gente tem que lembrar também que não só Paulo, todos os apóstolos tinham uma convicção da divindade de Jesus, uma convicção profunda. Lembrem, João escreveu que a gente deve provar os espíritos, se são de Deus ou não. Aí ele deu os sinais, as características daqueles espíritos que não são de Deus. Aí então ele diz: todo aquele que nega que Jesus Cristo veio em carne, este não é o Espírito de Deus, mas é o Espírito do Anticristo, aquele que eu já vos anunciei, que ele virá, mas já está. Este Espírito já está no mundo. Então, note que os apóstolos tinham uma visão completa. Não apenas sabiam do passado, o passado dos profetas. Não sabiam apenas do presente apostólico, mas sabiam do futuro escatológico, sabiam destas
falsas filosofias vãs, dos escarnecedores. E então eles tiveram o zelo de ensinar, de alertar. Olha, uma lição para os líderes. Quantas vezes lideranças de igrejas apenas se preocupam em ensinar dogmas denominacionais, apenas publicar placas e manter seus membros, seus liderados, com os olhos vendados, sem conhecer as profundidades, os mistérios de Cristo. Com Paulo, aqui, a gente está aprendendo. Ele disse, olha, assim como recebestes a Cristo Jesus, andai nele. Aleluia! O que quer dizer isto? Você sabe que quando as pessoas recebem a Jesus, vem aquele tempo de euforia, de entusiasmo, de emoção pelo encontro com Deus. Mas, à medida que o tempo passa, a tendência é se adaptar a costumes, se tornar frios espirituais, e alguns não apenas frios espirituais, mas são tomados pelo espírito laodiceano e ficam mornos. Então, vamos continuar amanhã, desses dias que nos restam, desse tema. Vamos nos aprofundar mais. Vamos saber por que ele teve que fazer esta declaração. Porque nele, em Cristo Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus, louvado seja o teu nome. Tu não és apenas Jesus, tu és o Cristo Jesus. Tu és a nossa base, tu és o nosso Salvador, Senhor e Deus nosso. Aleluias ao teu nome. Abençoa todos quantos serão alcançados por estas lições, que produzam neles edificação, fortaleza espiritual, que a tua palavra diz que nós recebemos da tua plenitude e que saibamos cada dia nos absorvermos, nos revestirmos desta plenitude. Amém e amém.